Estamos de volta com o nosso Roda de Conversa. Deixei aqui uma pergunta para o professor Antônio Pascoaleto, professor da PUC Goiás, engenheiro agrônomo, pós-doutor em engenharia do ambiente, sobre essa realidade que muita gente questiona, professor, mas tem pouco conhecimento acerca das iniciativas, que é sobre essa possibilidade de consumirmos a água do mar, essa água que poderia ser dessalinizada a partir de usinas. E depois eu gostaria também que o Malvese pudesse complementar acerca das iniciativas na sua região, por favor. Bem, possível é. A dessalinização da água do mar, tecnicamente, é viável, mas economicamente cara. Em meio ambiente, a gente deve sempre adotar o princípio da precaução, ou seja, se nós podemos ter água disponível nos rios, que é mais barato de captar e utilizar para todos os usos, é economicamente mais viável. E lembrando que o ciclo hidrológico nos permite que ocorra a precipitação e a água que precipita, ela é limpa, ela não tem sal, até porque se a gente vai dessalinizar a água do mar, nós temos que buscar grandes distâncias e ainda tem que dar uma destinação para aquele sal que é extraído da água, que muitas vezes pode contaminar o solo. Se contamina o solo, acaba afetando até a produção de grãos. Então, eu diria assim, utilizar os recursos que a natureza nos colocou, por isso que a água já tem 3 estados, o sólido, o líquido e o gasoso, e aproveitar a água doce que está nos continentes, está nas geleiras e não está nos oceanos. Os oceanos estão muito distante de onde a população está habitando. Roberto Malvese, a gente sempre vê em época de eleição, nós estamos em ano de eleição. Você que está aí já há mais tempo, pode nos dizer, né? Por que sempre em época de eleição o desafio de levar água para o sertão é uma pauta que nunca é vencida? Já houve alguma iniciativa nesse sentido que a gente perguntou aqui para o professor aí na região? Sim, a gente tem várias iniciativas da sociedade civil e de alguns governos anteriores, né? Na sociedade civil, nós desenvolvemos a captação da água de chuva para beber e para produzir. Nas cisternas ao pé da casa para beber e nos ambientes mais de produção, a cisterna de captação de água de chuva de 50, 60 mil litros para você plantar hortaliças ou para abastecer os animais. É o conceito que você tem novo do semiárido, que você tem uma época que chove e uma época que não chove. Então, você armazena no tempo que chove para você ter essa água no tempo que não chove. Esse princípio da precaução, né, da prevenção que o professor Antônio falou. E também a gente vinha insistindo muito com os governos para fazer as adutoras para os municípios. Tivemos uma controvérsia muito grande com a questão da transposição do Rio São Francisco, porque ela obedecia ainda à prioridade dos grandes projetos de irrigação e não ao abastecimento humano. Mas, ao mesmo tempo, foram feitas muitas adutoras, abastecendo 15, 16 municípios. Por exemplo, Aracaju é abastecido com água do São Francisco. Na Bahia, a adutora que leva água para Irecê, a adutora que leva água para Guanambi, as adutoras que levam água para o sertão pernambucano, através de vários municípios do sertão pernambucano. Então, o semiárido de hoje ele já é bastante diferente do que o semiárido que eu conheci há 40 anos atrás. Ele já melhorou bastante. Mas a lógica nossa é essa, é você trabalhar em conformidade com aquilo que a natureza vai indicando, e não trabalhar contra ela, e muito menos trabalhar para destruir a natureza, né? Assim como os povos do gelo aprenderam a viver no gelo, a gente pode aprender a viver também num clima semiárido. É um processo educacional e cultural muito desafiador, mas que está acontecendo. Então, e vamos lembrar, né, que o grande processo de dessalinização é pela evaporação da água do mar pelo sol, né? A grande parte das nossas águas vem de lá, mas quando o sol bate e a água evapora, o sal não vem junto, vem apenas o H2O. Então, a gente acha que captar água do mar para você fazer dessalinização só em casos extremos, onde realmente não tem solução, porque é complicado por tudo isso que o professor Antônio falou. Infelizmente, é muito caro e dispendioso e às vezes mais barato se utilizar da água doce, principalmente aquela que a gente tem mais facilidade de captação. Professor Antônio,
A gente poderia mensurar, e aí eu pergunto isso porque nós estamos num país de dimensões continentais. Existe uma região do Brasil que vem a sofrer mais com a falta d'água? E por que eu pergunto isso? Nos últimos tempos, nós temos visto uma mudança climática acontecer diante dos nossos olhos de modo mais acelerado, né? Lugares que eram mais quentes esfriando e lugares que eram frios esquentando ao ponto das pessoas não suportarem as temperaturas. Existe uma correlação em cima disso? Sim. No Brasil, a maior disponibilidade de água está na Amazônia, onde tem um menor contingente populacional. Então, se nós pegarmos duas regiões do Brasil que talvez sofram mais com a disponibilidade de água, uma é o Nordeste, como o Roberto mesmo colocou, né? Porque o Nordeste ele não tem precipitação bem distribuída ao longo do ano e em quantidade pequena, o que dificulta todo o processo de abastecimento. Tanto é verdade que o consumo de água lá por habitante por dia, ele não ultrapassa 150, enquanto que em Nova York é 400 litros por dia. Agora, São Paulo, você tem um fator que é população. Então, a população é maior, você tem uma demanda hídrica e uma disponibilidade menor. Então, em alguns momentos, você tem situações de escassez hídrica na região de São Paulo. E o que a gente tem notado no Brasil inteiro são os extremos. A região sul, recentemente, ela passou por uma situação de seca prolongada e, às vezes, daquela chuva torrencial com tempestade, onde dificulta até o processo de estocagem da água. Então, essas alterações de temperatura, elas alteram a umidade relativa do ar e para acontecer a precipitação é necessário que você tenha saturação do ar. Por isso que é importante a gente ter água no solo para evaporar e planta para transpirar. Porque quanto maior a umidade relativa, melhor a qualidade de vida e mais frequentes são as precipitações. E vão ser precipitações com menos intensidade. Interessante que, geralmente, as precipitações, elas são 99% menores do que 55 milímetros. 1 milímetro de chuva significa 1 litro de água, né, por metro quadrado. E se a gente tem esses desequilíbrios no ambiente, pode acontecer chuvas de 100 milímetros, 200 milímetros, que são chuvas que causam muito prejuízo para a sociedade e ceifam vidas humanas. E aí eu vou chamar a atenção para um detalhe importante. O Brasil tem umas legislações que orientam, disciplinam. Uma lei é a Lei 9433 de 1997, é a Política Nacional de Recursos Hídricos. E nela são estabelecidos, inclusive, o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e os comitês de bacias hidrográficas. Os comitês de bacia hidrográfica, onde tem governo, usuários e sociedade civil, são órgãos extremamente importantes para fazer o gerenciamento e o disciplinamento desse uso da água na bacia, para a gente poder ter não só uma distribuição equânime, mas um uso ponderado e racional da água. E aí eu quero ressaltar 3 padrões de água que são importantes também. Lá em 2005, tem uma resolução do CONAMA 357 que estabeleceu os padrões considerados de enquadramento de corpos hídricos, as classes dos rios, né? E depois, em 2011, nós tivemos outra resolução do CONAMA 430 que estabeleceu o padrão de lançamento de efluente para controlar o lançamento de dejetos nos mananciais hídricos. E também nós não podemos esquecer da água que a gente consome. E isso é estabelecido pelo Ministério da Saúde, que é o padrão de potabilidade da água. Aí tem uma portaria 888 de 2001 que disciplina justamente esses níveis de substâncias que estão na água de consumo humano. Perfeito. É um debate que eu acho que traz todos nós a preocupar-se, a olhar e a gente a entender, porque nós temos um dia para refletir melhor o nosso papel em relação a este bem de consumo, que é a água. Mas eu quero agradecer os nossos convidados e, começando pelo Roberto Malvesi, olhando para essa realidade da ecologia integral que o Papa Francisco propõe a toda a humanidade. Roberto, deixa o seu recado nesse Dia Mundial da Água, em que nós olhamos para esse bem tão valoroso. Bom, foi a frase, acho que inicial do professor Antônio: sem água você não tem vida.
Então, nós insistimos muito, eu acho que essa é a grande contribuição da igreja, das religiões e dos místicos, que a água, além de múltiplos usos, ela tem múltiplos valores. O valor biológico, o valor social, o valor medicinal, o valor religioso, o valor paisagístico, o valor de lazer. E somos nós que trouxemos esse ângulo dos múltiplos valores para dentro da reflexão sobre a água. E, então, a gente precisa entender isso, que sem água a gente não tem vida. E, nesse sentido, nem sempre um projeto que se apresenta economicamente muito promissor, se ele sacrifica o ambiente e se ele sacrifica, por exemplo, a biodiversidade e o ciclo das águas, ele, em breve tempo, não será um projeto compensador para a humanidade e para todas as formas de vida, né? Nós somos água e nós dependemos dela para existir. Onde não tem água, não tem vida. E a gente, então, precisa fazer esse trabalho também no âmbito da igreja. E eu parabenizo vocês por essa entrevista, por esse trabalho. Acho que é a contribuição que vocês, como rede de televisão, estão dando a esse debate. E sempre reafirmando o nosso compromisso também com as comunidades que estão ali abrindo ou fechando a torneira, né? Professor Antônio Pascoaleto, muito obrigado pela participação do senhor, trazendo aí todo esse olhar de conhecimento, de propriedade, para que a gente possa, de fato, tomar consciência do nosso bio-universo ali dentro de casa, dentro das propriedades, de um uso mais responsável com esse bem que é a água. Pois então, a ONU, ela estabelece nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável pelo menos 2 ou 3 itens que se referem à água, qualidade e quantidade, de forma que ela esteja disponível para as gerações futuras. E aí, Padre Wellington, o senhor citou no abrir e fechar a torneira, é importante a gente lembrar que quando a água sai na torneira fazendo barulho, ela está sendo desperdiçada e ela chora. Então, humanize a água, porque a água que chora é a água que está sendo desperdiçada. E aí, meu amigo Roberto, obrigado por estar a seu lado debatendo esses assuntos, né? Eu agradeço também à TV Pai Eterno pela oportunidade, Padre Wellington, de poder estar aqui presente e difundindo essas informações. Ainda bem que nós temos pelo menos um dia do ano para lembrar um elemento fundamental para a vida humana. Tales de Mileto já dizia que a água é o berço do nascimento de toda a vida. Então, que nós usemos a ciência e a fé para manter esse recurso para as gerações futuras. Forte abraço, professor. Muito obrigado. Um abraço também, Roberto Malvese, Gogó. Fica com Deus.